Dando continuidade ao curso do MSP 430, finalmente vamos abordar o conjunto de instruções. Já vimos que são 51 instruções, porém, antes de prosseguir, vamos relembrar um pouquinho sobre os registradores. Relembrando, são 16 registradores, porém 4 deles são especiais. O R0, que é o contador de programa. Lembre-se, o contador de programa sempre aponta para a próxima instrução. R1, que é o ponteiro da pilha. Esse ponteiro sempre aponta para o topo da pilha, lembrando que no nosso caso a pilha cresce de cima para baixo. Registrador de status, o gerador de constantes e nossos 12 registradores de finalidades gerais. Registrador de status, por ser importante, vou precisar dele na aula de hoje, vamos relembrá-lo. Temos aqui o nosso registrador de status. Os 4 bits importantes hoje serão o de carry, 0, negativo e overflow em complemento a 2. São esses 4 bits, eles serão usados nas instruções. Relembrando o resto, G e E é a habilitação geral das interrupções e os outros 4 bits são destinados aos modos de baixo consumo. Bem, vimos que são 51 instruções. Na verdade, são 27 instruções nativas e 24 instruções emuladas. Uma instrução emulada, ela não existe na realidade. Ela foi criada, foi inventada para facilitar a tarefa do programador. De alguma forma, ela é traduzida em uma dessas 27 nativas. Diz o fabricante que os modos de endereçamento podem ser usados com todas as instruções de registradores. É o que se chama conjunto de instruções ortogonal. Bem, vamos lá. Essa aqui é a tabela, ou melhor, metade da tabela que apresenta as instruções. Essa tabela vocês têm disponível no nosso site. Tem aí todas as instruções, reparem nos mnemônicos, os operandos, uma pequena descrição do que a instrução faz e como elas interferem com os flags de status, carry, 0, negativo e overflow em complemento a 2. A outra metade está aqui, também todinho as instruções, as que elas fazem e suas influências sobre os flags. Essas tabelas vocês deverão ter em mão e usá-las durante os programas, durante a confecção dos programas. Ok, vamos agora então mostrar as 27 nativas. Esse slide eu já apresentei para vocês, esse pinga-pinga de instruções, Claro que eu não vou deixar aí até o final assim, vamos acelerar. Prontinho, temos aí as 27 instruções nativas e vamos ver agora as 24 emuladas. Muito bem, na aula de hoje nós vamos abordar cada uma delas, dar uma pequena ideia do que faz cada uma. Nós só vamos entender, ter real dimensão quando começarmos a gerar códigos. Por enquanto, então, uma rápida explicação. A primeira instrução que eu vou abordar com vocês é a de move, movimento. Ou seja, retiramos alguma coisa da fonte e colocamos no destino, está representado aqui à direita. Reparem que o fundo é amarelo e está numerado como 1. Eu estou usando esta representação para as instruções nativas. Exemplo já vimos no vídeo anterior e eu vou seguir adiante. Push. Push é para colocar alguma coisa na pilha. Eu indico essa alguma coisa aqui. Então ele avança com o ponteiro. Eu lembro que avançar com o ponteiro é decrementar, já que a pilha é de cima para baixo. E coloco o que o programador indicou na pilha. Você tem push, tem a operação inversa que é o pop, que retira alguma coisa da pilha, faz exatamente o inverso. Lembro que o ponteiro da pilha é sempre par, ou seja, sempre ele avança de 2 em 2 bytes. Algumas instruções aritméticas com 2 operandos. São óbvias, são simples, eu vou me permitir seguir um pouquinho rápido. Add é a soma. Soma fonte com destino. Notem um detalhe aqui. O destino recebe a soma da fonte mais o destino. Correto? Então o destino sempre vai receber o resultado da operação. Temos a soma com o carry, temos somente a soma envolvendo apenas o destino e o carry, temos a subtração. Na subtração do destino eu subtraio a fonte, guardo o resultado no destino, subtração com carry e a subtração envolvendo apenas o destino e o carry.
Essa soma com carry e subtração com carry são importantes, que permitem concatenar operações de 8 bits gerando 16 bits, operações de 16 bits gerando 32, 64 e quantos vocês quiserem. E para terminar, temos a comparação. Comparação é muito importante, vamos usá-la. Na comparação, ele subtrai o fonte do destino, ou falando melhor, do destino é subtraído fonte. Só que o resultado não é guardado, não se guarda o resultado, apenas se alteram os flags de status. Então é usado para comparação, saber se um número é maior do que o outro, se é igual, diferente, etc. Aritméticas com 1 operando. Essas são mais ou menos óbvias, né? Clear, coloca 0 no destino, decrementa, decrementa duplo, incrementa, incrementa duplo. Operações de incremento e decremento são muito importantes, usamos com frequência. Quem já programou em C, então usou bastante. Temos um incremento que subtrai 1, ou melhor, um incremento que soma 1 e um incremento que soma 2. Esse aqui que soma 1 é usado para avançar byte a byte. Esse que soma 2 é para avançar em palavras de 16 bits, de 2 em 2 bytes. A mesma coisa é válida para os decrementos. E temos o teste. Subtrai do destino 0. Poxa, não faz nada, exatamente, não faz nada. Apenas afeta o status. Afeta carry, negativo, 0 e overflow. Então podemos testar se um valor é 0, se não é 0, etc. Novamente aqui indicando a letra D que o incremento ou decremento é duplo. Não sei se vocês se lembram, operações em BCD, mas essa CPU traz duas operações em BCD. Tem a soma de dois elementos em BCD e a soma só com o carry. Reparem que essa aqui sempre envolve o carry. E aqui só o destino com o carry. Somar em BCD significa que depois da adição você faz o ajuste decimal. Quem tiver dúvida, procure lá em aritmética BCD, vai encontrar as respostas, é algo bem simples. Operações lógicas agora com dois operandos. Temos o AND, o XOR, o BIT. O AND é muito simples, né? O XOR, fonte com destino, reparem, o resultado sempre vai para o destino. Reparem que o BIT, ele só faz a operação, faz um AND aqui, porém não guarda o resultado. O BIS, esse sim guarda o resultado e faz um OR, né? E o BIC, ele faz uma outra operação aqui. Essas siglas aqui têm um significado. O bit é o bit test. Você usa para verificar se um bit, determinado bit está em 0 ou está em 1. Esse aqui é para ativar o bit, para colocar o bit em 1, é o bit set. E o BIC é o bit clear, para apagar um bit. Esse ponto merece um comentário mais cuidadoso. Por isso vamos olhar aqui a próxima transparência. Cadê a operação OR? Eu já dei a dica, né? Ela está aqui. Uma situação muito comum é a necessidade de colocar um determinado bit em 1 sem mexer nos demais. Imagine que eu tenho, vamos para facilitar, imaginar um registrador de 8 bits. Os bits no registrador são numerados de 0 a 7. O 0 mais à direita, 7 sendo o bit mais significativo. E temos aqui o bit número 5, que ele é o sexto bit, né? O bit número 5. Então temos um byte qualquer nesse registrador e queremos colocar esse bit 5 em 1. Como fazer isso? Maneira muito simples é usar uma operação OR. Porque tudo que ao fazer um OR com 0, o bit é preservado. À exceção desse, ao fazer um OR com 1, o resultado aqui, eu tenho certeza absoluta que é 1. A resposta está aqui. Então vou preservar todos os demais bits, à exceção desse. Esse número aqui é o byte 0x20. Então, para fazer um bit, para colocar um determinado bit em 1, eu uso a instrução bit set e faço essa operação bit set com 20. Ele não afeta status, porém consigo colocar o bit em 1. Uma outra operação muito utilizada é colocar o bit em 0. Novamente, o bit 5, quero fazê-lo virar 0, preservando os demais. Como fazer isso? E é claro, usando uma operação E. Uma operação AND preserva todo mundo, à exceção do bit 5 que vai para 0. O AND já está perfeitamente codificado na instrução BIC. Reparem que eu coloquei o 20 de novo. Poxa, mas não é 20 que está aqui. Eu complemento 1 de 20, né? Então essa instrução já tira o complemento desse número e
faz a operação AND com o destino. Então repare que só sou obrigado a indicar a posição do bit que eu quero inverter. Uma outra operação, ou melhor, falei errado, do bit que eu quero fazer ficar igual a zero, né? Voltando, só preciso indicar a posição do bit que eu quero transformar em zero. Agora sim, uma outra situação comum é a necessidade de inverter um bit. Quero inverter o bit 5. Preservando os demais, como é que eu inverto apenas o bit 5? Aí é uma operação XOR. Fazendo o XOR, preservo todo mundo, à exceção do bit 5 que vai ser invertido. Se for 0, ele vai virar 1. Se ele era 1, ele vai virar 0. Aí o XOR, aqui novamente o 20 aparecendo. E, para terminar essa parte de bits, eu quero testar como é que está o bit 5. Quero saber se ele vale 0 ou se ele vale 1. Para isso, eu faço um AND com novamente o 20. Está aqui o resultado, porém eu não vou guardar o resultado. Tenho duas condições possíveis, ou isso dá 0 ou não dá 0. Ou flag Z vai para 1, ou flag Z não vai para 1. Então é o bit test. Também indico o bit que eu quero testar. O resultado não é guardado, porém eu tenho no flag Z o resultado indicando se ele era 0 ou se ele não era 0. Se o flag Z foi para 1, é porque o bit 5 era 0. Se o flag Z foi para 0 é porque o bit 5 era 1. Cuidado que isso aqui às vezes confunde, né? Ok, continuando, temos o INV, que é o complemento a 1, e temos também a manipulação de byte. Só faz sentido em palavras de 16 bits. É o swap byte. Ele troca o byte menos significativo com o byte mais significativo. Tenho também a extensão do sinal. Extensão do sinal, não sei se vocês se lembram, algumas vezes em C a gente aprende isso, mas eu tenho aqui dois números em 8 bits, o mais 1 e o menos 1. Então 8 bits em complemento a 2. Quero representar esses números em 16 bits. Como seria a representação deles em 16 bits? Basta colocar zeros à esquerda? Não. Em 16 bits fica assim a representação. Se o bit mais à esquerda era 0, ele é repetido. Se era 1, ele é repetido. Então isso aqui chama-se extensão do sinal. O bit mais à esquerda é repetido. Então é para isso que existe essa instrução SXT. Ela pega o byte e complementa o byte à esquerda com zeros ou com uns em função do sinal do byte original. Avançando um pouquinho, operações lógicas são operações que envolvem os bits de status. Bits de status quais são mesmo? Carry, 0, N de negativo e V de overflow em complemento a 2. Então temos aqui, ó, clear carry, clear o flag N, clear o flag Z, ativo o carry, ativo o flag N, ativo o Z. Então eu posso fazê-los iguais a 1 ou igual a 0, de acordo com minhas necessidades. Temos ainda mais um operador que é o deint, que coloca aquela flag GE em 0, ou seja, desabilita todas as interrupções. Veremos ainda interrupções lá para frente. E temos o eint, que coloca o GE em 1, habilitando todas as interrupções. Rotações e deslocamentos. Aqui uma pequena revisão. Temos deslocamentos lógicos, entre o 0 em uma extremidade, se for para a esquerda ou se for para a direita. Temos deslocamentos aritméticos, o lógico para a esquerda se confunde com o aritmético, porém o aritmético para a direita, notem que o bit mais à esquerda é preservado. Isso garante a consistência do sinal. E rotação, aí é um giro completo, num sentido ou no outro sentido. Esse C que está aqui representa flag de carry. Muito bem, o MSP oferece 4 rotações e deslocamentos. Rotação para a esquerda aritmética, deslocamento aritmético para a esquerda, deslocamento aritmético para a direita, rotação para a esquerda com carry, rotação para a direita com carry. Note que não tem deslocamento lógico. Essas operações costumam confundir um pouquinho e, para ajudar, eu prefiro que vocês recorram a esse próximo slide para tirar as dúvidas, sempre que forem usar rotação e deslocamento. São essas aqui as 4 operações. Muito bem, o que elas fazem? Até aqui, agora fica claro. O RLA vai enfiando os zeros na direita,
O RRA vai repetindo o sinal e empurrando todo mundo para a direita, indo bater lá no carry. E aqui as rotações. Ok? Continuando. Subrotinas, branches e etc. Controle de fluxo. Normalmente o programa é executado em sequência, porém algumas vezes o usuário, o programador, necessita que a sequência seja alterada. Como ele faz isso? Existe a instrução BR, que é branch, desvio. Ele salta para algum lugar. Temos o call, que é chamada de subrotina. Temos o ret, que é o retorno de subrotina. Temos o ret-i, isso aqui vamos ver lá para frente, que é o retorno de uma subrotina de interrupção. E temos o nop, que significa não faz nada, ou seja, é uma instrução que apenas consome tempo. Vamos lá? Ok. Um ponto importante, muitas vezes a gente se esquece, BR e call, eles usam operação de dado imediato, por isso é necessário colocar cerquilha, o jogo da velha, antes do endereço para onde vocês querem ir ou querem operar. Então call, jogo da velha, o endereço. O BR, o jogo da velha, endereço. Temos aqui o salto incondicional, que é o jump. O jump é um pouquinho diferente porque ele vai somar alguma coisa ao contador de programa. Diferença entre jump e branch. O jump é relativo. Com o jump eu posso saltar 1024 posições para trás ou 1023 posições para diante. Já o BR é absoluto. Posso ir para qualquer lugar. Vou comentar um pouquinho mais sobre isso. Na verdade, eu vou fazer uma distinção muito grande entre branch, jump e call. Primeiro, falando do call. Eu já vi alunos se confundir e começar a usar a instrução call para saltar. Não. A instrução call é usada para chamar subrotina. Toda vez que você usar o call, tem implícito que você vai retornar ao fluxo original do programa. Então, toda vez que você usar o call para chamar alguma rotina, alguma subrotina, que é o nome correto, em algum lugar ela termina com ret. Então, tenho aqui um programinha, um conjunto de instruções, onde tem um call para o endereço 200. No endereço 200 tem aqui a instrução 10, 11, 12 e na posição 208 o retorno. Reparem que eu numerei de 2 em 2, porque cada instrução no MSP ocupa 2 bytes. Então, o que acontece quando a CPU for executar o call 200? Bom, quando a instrução está sendo executada, o contador de programa sempre aponta para a próxima instrução. Qual é? 106. Então, enquanto essa instrução está sendo executada, o contador de programa está apontando para 106. Quando executa a instrução call 200, ele vai guardar o contador de programa na pilha, então vai guardar 106, e vai escrever em cima do valor original do programa, do contador de programa, o número 200. Ou seja, o fluxo continua a partir daqui. Quando encontrar o retorno faz o quê? Simplesmente retira o topo da pilha e coloca no contador de programa. Vai retirar quanto? O 106 que foi previamente guardado. Então o call desviou para cá e o retorno voltou para cá. É como se entre essas duas instruções tivéssemos enfiado esse pacotinho aqui. Isso aqui recebe o nome de subrotina em assembly e C faz uso intensivo disso e usa o nome de função. Então isso é o call. Toda vez que usarem um call, em algum lugar tem que ter um retorno, tem que ter um ret. E branch e jump. Esse é aquele caso, você salta e não volta mais. Não tem retorno, não tem nada. Você saltou e segue o fluxo adiante. Vamos olhar o branch inicialmente. O branch está aqui, fomos executando em sequência. Aqui pediu para saltar para o endereço 10C. Desviou para cá e seguiu. Então a sequência é instrução 1, instrução 2, o salto, instrução 7, 8, 9. Reparem que a 4, 5 e 6 foram puladas. Para executar esse branch, simplesmente ele faz o seguinte, ele escreve o endereço de onde você quer ir no contador de programa. O contador de programa, quando eu estava executando essa instrução, valia 106. Vai ser substituído por 10C e a próxima instrução, essa daqui, segue adiante. Vamos olhar agora o jump. Também vai fazer a mesma coisa. Só que o jump, que interessante, ele vai somar 6 ao contador de programa. Que loucura! Por que isso? É porque quando o jump está em execução, o contador de programa aponta para a próxima instrução, que é o endereço 106. Do 106 para 10C tem 6 bytes, 6 posições. Por isso ele somou 6. Então isso aqui é um salto relativo. Daqui mandou saltar 6 bytes para diante.
ele pode saltar para frente ou saltar para trás. Esse aqui, o branch, não, ele simplesmente mudou o número que estava no contador de programa. Esse salto, esse jump, ele é relativo. Esse aqui não, é absoluto. Eu indico o valor para onde eu quero, eu indico o meu valor, eu indico o endereço. Aqui não, digo, ó, pula 20 para frente, 30 para trás, e assim vai. Tem um limite. Novamente, lembrando, eu coloquei lá atrás, né? Posso saltar até 1024 posições para trás ou 1023 posições para frente. Fizemos bem a distinção entre branch, jump e call? Muito bem. Saltos. Aqui todos os saltos são condicionais e são relativos. Eu posso saltar se o carry for 1, posso saltar se o carry for 0, posso saltar se o número deu negativo, posso saltar se o resultado é 0, posso saltar se o resultado não é 0. Isso aqui eu estou testando aqueles flags do registrador de status. Lembrando, esses flags são atualizados a cada operação. Cada vez que eu faço uma conta com unidade lógica aritmética, esses flags são atualizados. Então está aqui, eu posso saltar, repare que o salto é relativo. Em vermelho eu coloquei aqui uns termos engraçados, né? São outros saltos relativos. Vou comentá-los agora. Se nós usarmos a instrução de comparação, estão lembrados da instrução de comparação? Simplesmente do destino ela retira o fonte, porém não guarda o resultado, apenas atualiza o status. Eu posso de maneira confortável saltar se o número for igual, se o resultado, se os dois números eram iguais, se os dois números não eram iguais, se o destino era maior ou igual ao fonte, ou se o destino era menor que o fonte. Então, se eu executar essa comparação, em seguida eu posso usar essas instruções JQ, JNE, JHS, JLO, que são executadas, fazem as mesmas coisas que essas daqui. Porém, esses nomes são mais confortáveis, indicam melhor a operação. Reparem que a minha referência é sempre o destino. O destino, eu fiz a comparação, destino e fonte, né? Então a conta é destino menos fonte e digo, ó, se eles forem iguais, forem diferentes, o destino é maior ou igual à fonte ou o destino menor. Eu salto se for menor, salto se for maior ou igual, salto se for diferente, salto se for igual. Para números com sinal, ou seja, em representação a 2, após a instrução de comparação, eu uso essas duas outras instruções, JGE e JL, maior ou igual ou JL. E de forma análoga, tinha umas duas, né? As outras duas lá para números sem sinal. Porém, isso aqui é em complemento a 2, então JGE e JL. Tenho aqui um resumo. Então, teste direto dos flags do registrador de status. Posso saltar se o carry é 1, se o carry é 0, se é negativo, se é 0 ou se é não 0. Posso também, se antes eu usar a instrução de comparação, saltar se os dois números eram iguais, não eram iguais, se o destino era maior ou igual, se o destino era menor. Referência sempre ao destino. Se eu opero em números complemento a 2, eu faço a mesma comparação. Já vi que eu esqueci de apagar o dedo aqui, né? Faço a comparação e depois salto se o destino é maior ou igual que o fonte ou se o destino é menor que o fonte. Novamente a referência ao destino. Construir essa tabelinha, pedirei que depois em casa vocês trabalhassem com ela. Estou fazendo a comparação R7 e R6, ou seja, de R7 estou subtraindo R6. E aqui os flags que são setados e as instruções que seriam efetivados, os saltos que seriam efetivados. Pus um aqui embaixo só para forçar um resultado meio estranho. Exercitem em casa, façam um a um, etc. Eu construí um programa, permita-me voltar um pouquinho. Para construir essa tabela, é muito fácil errar ao construir essa tabela, eu preparei esse pequeno programa que me ajudou muito a fazer as comparações. Repare que aqui eu sempre comparo R6 e R7. Eu pus um em uma série de registradores, pus 6 em R6, era a primeira linha da tabela, 7 em R7, comparei. E se o salto acontecer, o número é preservado, o registrador permanece em 1. Se ele não acontecer, ele vai para 0. E ao final eu olhava esses 6 registradores, aí sim sabia qual salto foi efetivado. Dê uma olhadinha nesse programa, tente executá-lo. É bem simples, bem tranquilo.
Ok? E com isso estamos nos aproximando do final. Gostaria de agora sugerir para vocês um curso de natação pelo YouTube. Procurei na internet, já vi também que ao escrever aprender aqui eu cometi um erro, né? Mas achei esse cara aqui nada fácil. É até um site em espanhol, mas dá pra gente entender muito bem, quer dizer. Vocês assistem esse videozinho no YouTube e daí já podem pular na piscina e sair nadando. Para outros, tenho aqui também um curso que ensina a andar de bicicleta pelo YouTube. Olha aqui, ó, como tirar as rodinhas da bicicleta e aprender a andar em 15 minutos. Tá aqui o molequinho com as rodinhas aqui traseiras. Ele assiste esse videozinho pelo YouTube e em seguida ele sai andando com a bicicleta, correto? Claro, estou de brincadeira, né? Não vai funcionar. Precisa do quê? Assiste o vídeo e depois vamos à prática. Vamos suar, vamos trabalhar. No caso da bicicleta, vamos ralar o joelho. No caso da natação, vamos engolir água até aprendemos. A mesma coisa é válida com as instruções. Vimos um monte de instruções. De nada adianta se não praticarmos. Então é muito importante que a gente comece a escrever códigos, a gerar programinhas, etc. Faremos isso, eu vou começar a fazer os primeiros programas com vocês. E na bibliografia que está sugerida na nossa página tem lá uma grande quantidade de exercícios resolvidos e exercícios propostos. Vou voltar a eles mais para frente. Ok, então, para terminar, vemos aí a nossa última transparência e recomendo fortemente que vocês pratiquem e sigam adiante vendo o próximo tema que vai envolver programação. Vamos escrever programinhas simplesinhos e depois vamos sofisticá-los mais e mais até adquirirmos uma grande habilidade. Claro, tudo isso graças à paciência de vocês de praticarem bastante. Muito obrigado.